Meu cordial abraço a você que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast, não é, João Gabriel? Mais um pra conta, Ninja. Pronto, preparado e querendo, Joãozinho? Sempre. Vamos pra cima pra gente bater papo, conversar, contar histórias, né, Joãozinho? Isso. E conhecer mais, né, da vida dos paraibanos. Eu acho que é muito bom quando a gente conta história, a gente fala da vida dos paraibanos e a gente tem a oportunidade de a cada dia crescer. Né, Joãozinho? Joãozinho, nossas redes sociais. NinjaCast oficial em qualquer rede social que você precisar. Só não vá no OnlyFans nem no Private, que a gente não tá lá. Não tá Mas lá, o né? restante, Tá NinjaCast bem oficial, tranquilo, que a é gente tá só lá. procurar lá, dá o like, Isso. começa a seguir, a gente fica satisfeito demais com a crescente audiência. João, importante mandar um forte abraço para todos da TV Diário do Sertão. Um abraço, Peterson Santos, Cajazeiras, Souza, Uiraúna, Cachoeira dos Índios, São João do Rio do Peixe. Obrigado, viu? Meu cordial abraço para a comunidade do Sertão do Estado, que a cada dia manda aquele like, diz que acompanhou o NinjaCast. Eu vi Turma aquela boa. entrevista, turma boa. Obrigado. Obrigado, Peterson, pela honra, né, de permitir que a gente entre em tantos lares, né, dos paraibanos. E é importante também citar também os nossos Por favor, patrocinadores, Ninja, por favor, né? diga aí, Trabalhamos por em favor. nome das Tintas Lux, da Cachaça Serra de Areia, também em nome da Pimenta Nativa Forneria Gourmet, da GovMind, do Corretor de Imóveis, também da 083 Burger, Amor Story e também da OS Entretenimento. Não é não, Joãozinho? Isso. Vamos fazer as honras do nosso convidado de hoje, né? Anuncie pro pessoal aí quem tá aqui hoje. Rapaz, ele é deputado estadual, já foi deputado federal da Paraíba, já exerceu esse mandato lá na Paraíba por 2 mandatos, acredito, acertei, tá vendo? Não combinei, acertei 2 mandatos e nesse momento, nesse instante, exerce o cargo de secretário de Educação da Paraíba, o Wilson Filho. Obrigado, meu amigo, por ter aceito o nosso convite, Wilson. Obrigado. Prazer, Henrique. Prazer estar aqui. João, um abraço a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Um prazer estar no NinjaCast. Estou aqui, meu amigo, à disposição para a gente bater esse papo, para falar de educação, falar de política, falar de tudo aquilo que você quiser falar. Bom Eu sou o demais. convidado e estou pronto para tudo. Bom demais. Olha, a gente. Primeira missão para João Gabriel. Opa. João Gabriel, o Wilson Filho já veio uma vez aqui no NinjaCast. Já veio? Veio uma vez. Eu quero que você diga o número do episódio. Diga o Procurar número aqui. do episódio. Eu gosto. Era na época que era preto e branco, não Na era? época, preto e branco não. Era em outro estúdio também, que era muito eu ver bom aqui. também. E o Wilson Filho, à época, o Wilson Filho, ele tinha uma pretensão de ser presidente da Assembleia. Eu me lembro, foi no NinjaCast. Rapaz, episódio 12. 12, olha só. E tá em qual agora? Estamos no 271 hoje. Somente, viu, meu amigo? Sinal que você demorou para me convidar, viu, Henrique? Não, difícil de localizar. Com a sua agenda atribulada na educação. Ó, o episódio foi ao ar dia 23 de novembro de 2022. 2022, olha o Faz tempo, tempo, como... faz tempo. Não, 4 anos aí, né? Longevos, né? O Wilson Filho. O Wilson Filho é seu mandato, foi reeleito, né? E, graças a Deus, está na educação. Wilson, como é que está a saúde? Um ponto importante, né? Você teve algumas situações que você passou, né? E com a graça de Deus, como é que está a saúde hoje em dia? Graças a Deus tá boa demais. Tá boa demais. Só não posso dizer que eu tô pronto para outra, né? Isso não presta não, mas naquela época que eu dei a entrevista, eu descobri um tumor na perna e logo depois eu tirei uma licença médica, passei 4, 5, 6 meses sem andar, fiz a cirurgia antes disso, retirei o tumor, fiquei bem, Deus permitiu que eu pudesse voltar à vida normal. Os médicos que participaram do meu diagnóstico, do meu tratamento, da minha cirurgia, eu sempre gostei muito de esporte e eles disseram que eu podia voltar a tudo. Só uma coisa, eu não voltei depois da cirurgia, porque a cirurgia foi na perna, eu não voltei a jogar bola com medo. Pode ser que eu volte aí nesse ano. Mas fora isso, correr, pedalar, qualquer outro esporte, dançar forró. Aí é bom, estamos É a chegando. melhor coisa, tá chegando O na resto época de tá tudo em campanha. ordem. Vai chegar São João, pertinho Contagem da campanha regressiva. política, chamou isso pra dançar. Tem que dançar, marcar a presença, não, senhor? É verdade. É outra coisa interessante. Saúde tá boa, graças a Tá boa, Deus. né? Passa a primeira pergunta para o Esse ano vai ter São João com Copa, vai ser bom. Vai ser bom. Um ano vai ser muito animado. Vai ser animado. Você concluindo um ciclo, né, na Secretaria da Educação do Estado da Paraíba, né? Como é que você pode exemplificar esse período que você está passando na frente da educação? Meu amigo, eu tô exausto, mas eu tô feliz. Eu aprendi ainda mais a respeitar quem trabalha na educação, Henrique. Porque quem trabalha na educação, e eu passei a viver dessa forma também, trabalha manhã, tarde e noite, leva trabalho para casa. Trabalha no feriado, no final de semana. Trabalha muito mais horas do que é pago para isso. Eu brinco muito, e eu tenho muitos amigos na saúde, minha esposa
trabalha na saúde, mas o médico, às vezes, ele trabalha, por exemplo, num regime de plantão, ele recebe ali pelas horas. Se recebe bem ou mal é outro debate. Mas na educação não, o pessoal trabalha mesmo não recebendo por aquelas horas que está trabalhando, vai muito além do expediente. E eu acabei percebendo que, além do salário, quem trabalha na educação trabalha por amor, porque tem uma causa social envolvendo. Henrique, é uma profissão que cuida de uma geração inteira. Se trabalhar bem, dá tudo certo. O pessoal passa no vestibular, vai cursar um ensino superior, passa numa faculdade, vai para o mercado de trabalho, se prepara para a vida, tá preparado ali para o seu futuro. Se trabalhar mal, é um desastre na vida de milhares de pessoas. Então, é uma grande honra, foi a missão mais honrosa da minha vida. Você já fez aí a introdução. Eu já fui deputado federal, deputado estadual, várias missões legislativas, mas a missão de ser secretário de Educação é a missão mais complexa, mais desafiadora, mas é a missão mais honrosa da minha vida. Eu não me arrependo um minuto de ter aceito essa missão. Precisei ter coragem para assumir naquele momento. Você lembra muito bem como é que era. A gente não estava lá vivendo as mil maravilhas, apesar de ter um governador extremamente priorizando a educação, mas a gente vivia algumas turbulências. Mas com a ajuda do governador João, do vice-governador Lucas, nós aceitamos o desafio, preparamos o terreno, planejamos muito bem, conversamos com muita gente e as pessoas entenderam a nossa forma de trabalhar. E aí a gente finaliza esse ciclo, esse mês de março a gente está finalizando esse ciclo, sabendo que a missão foi cumprida, Henrique. Porque a gente conseguiu cuidar e obter, agora em 2025, os melhores índices possíveis, todos os índices que o Ministério da Educação colocou para os estados, aqui na Paraíba foram batidos. Todos os resultados esperados pelo terceiro setor, tem institutos, tem fundações que acompanham o trabalho da educação. Fundação Lema, Instituto Natura, Instituto Bem Comum, nós temos a FGV, nós temos vários institutos que cuidam disso, acompanham isso. E o Instituto Bradesco, todos os índices que foram colocados em metas, a Paraíba bateu. A gente conseguiu bater índices históricos. Então, em 2025, o resultado do trabalho de 2025 nos permitirá agora, em março, receber o selo ouro de alfabetização. O Ministério da Educação só dará esse selo ouro a 11 estados. E a Paraíba está no meio como um estado que se destacou na alfabetização na idade certa. Ensinar o menino, a criança, a aprender a ler e escrever. A Paraíba foi o primeiro lugar no Brasil, o estado que mais cresceu em influência leitora do país. A gente avançou, nós cuidamos do ensino fundamental, do ensino médio, nós melhoramos a infraestrutura escolar, nós avançamos muito na climatização das escolas, porque a Paraíba é quente. Se é quente em João Pessoa, imagine lá pelo sertão. E aí, a gente conseguiu levar os ar-condicionados, climatizar as escolas, foi extremamente burocrático, mas a gente conseguiu avançar nisso. Só no passado a gente climatizou mais de 250 escolas. Até o final do ano, todas as escolas da Paraíba estarão climatizadas, as escolas estaduais. A gente conseguiu construir novas escolas, ginásios, auditórios, instalar laboratórios. A gente conseguiu avançar na tecnologia, melhorar a alimentação escolar, formar os professores, pagar bem os professores. Hoje a Paraíba tem o segundo melhor salário para professor do Nordeste, o quinto melhor salário para professor do Brasil. Isso é muito forte, porque até pouco tempo atrás o professor tem que fazer empréstimo para ter acesso ao seu salário. E hoje a Paraíba está ali tocando. E preparamos, fortalecemos os programas, fortalecemos as aulas, deixamos as aulas com mais qualidade, diminuímos a evasão escolar, e eu vou poder tocar no assunto disso mais um pouquinho para frente. Se o menino falta menos, ele aprende mais, João. Se ele aprende mais, ele passa de ano. Então tivemos a menor taxa de evasão escolar da história da Paraíba em 2025, a maior taxa de aprovação ao final do ano da história da Paraíba em 2025. Se o menino passa de ano, ele avança no histórico escolar. Se ele avança, ele chega no terceiro ano. Ele faz o que ao final do terceiro ano? Uma prova chamada Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, ele passa ou não. A Paraíba foi o primeiro lugar no Brasil de número de aprovados no Enem proporcionalmente. Isso é muito forte. A entrada, o sonho do estudante se tornando realidade. Então, nós conseguimos, desde a criança até a aprovação no Enem, no SISU, é muito forte.
2025 foi o melhor ano da história. E eu estou muito feliz porque 2026 começou no mesmo ritmo. Nós estamos visitando as escolas, ouvindo os professores, ouvindo os sindicatos, ouvindo os estudantes, ouvindo quem trabalha na educação, quem se dedica pela educação, e isso dá resultado, meu amigo. Não tem como não dar. Se você planeja, se você se esforça para botar o que planeja em prática, e se você tem os investimentos certos, é impossível não vir o resultado. E a Paraíba alcançou esse resultado, um resultado merecido. E alcançou porque nós temos um governo que se organizou, que investiu e o resultado apareceu. Eu queria falar um pouquinho sobre... Tentei resumir aí. Não, Mas- conseguiu. Queria falar um pouquinho sobre essas coisas que você falou. Atingir esses resultados são vários, como você falou, são vários pontos, né, que levam a você conseguir isso. Mas eu queria focar um pouquinho em tecnologia. Hoje a gente tinha uma dificuldade... Hoje não. A gente tinha uma dificuldade aqui na Paraíba de, por exemplo, de matrícula. A gente tem um sistema disso. Eu não sei como é que está isso hoje na secretaria. Vocês avançaram com isso. Eu lembro que foi contratada uma empresa de fora para fazer um sistema. Não chegava, enfim. Como é que está isso? A questão da tecnologia nas escolas. As escolas hoje têm alguma ferramenta de trazer análise dos alunos? Como é que é isso João, da parte danado, gerencial né? hoje? Porque velho? quando eu fiz uns debates muito fortes como deputado sobre educação. E tinha uma coisa que apresentavam que era uma foto. Uma foto de 1950. De um carro. Imagine aí, quem está assistindo, imagine uma foto de um carro em 1950. Aí pegue a foto em 2026 e bote de um carro. É diferente, né? Muito. Sem Não dúvida, é diferente? Sem meu dúvida. irmão? Aí, uma sala de aula em 1950. Sim. Uma Imagina. sala de aula em 2026. Totalmente. Na época não era 2026, era uns 3, 4 anos para trás. Era quase a mesma coisa. Era um professor num quadro que antes era o quadro de giz, que passou a ser um quadro ali de vidro, com a caneta, a cadeirinha, o aluno olhando para frente. Pessoal, se a gente não perceber que o mundo mudou para o carro, para casa e para a educação, nunca vai dar certo. Então você fez uma pergunta, João, que é a tua área, tecnologia, e precisa ser a área do aluno também. Sim. Porque fora da escola, ele vê isso. Pouco ou muito, mas quase toda família tem um celular, um smartphone. Seja qual marca for. Ele tem um WhatsApp. Ele vê um site ou outro. Ele consegue acessar a internet. Isso não é mais uma coisa trivial. Você hoje faz suas contas em casa pagando a água, a energia e a internet. Já entra na sua cotazinha lá de despesas básicas. É uma necessidade. É uma hoje, né? necessidade. Então, com a internet, as pessoas têm acesso, Henrique, a tudo. Verdade. É uma outra realidade. Se a gente não entender que na escola precisa ter uma realidade parecida, claro que organizada, mas parecida, o aluno não quer ficar na escola, amigo. Ele quer sair. Então, a gente tem hoje matrículas muito mais rápidas, porque você tocou na matrícula, nós temos matrículas muito mais rápidas. O estudante que é veterano, que a gente chama o que já está na rede, ele se matricula praticamente Online. de forma automática. De forma automática. A gente hoje acompanha tudo, amigo. A gente usa a tecnologia e tem a escola da Prata lá em Campina Grande, Henrique, que eu sei quantos alunos tem, como é que está a taxa de presença de todos os alunos. Eu sei que o aluno Henrique Lima tem faltado tais dias. Em matemática ele tem uma média de 7,5, em português ele tem uma média de 8,6. Eu sei qual é a média da turma, eu sei qual é a disciplina que mais aquela turma sofre. Eu vou avaliar se o professor pode ser melhorado ou se o problema que precisa ser enfrentado é a dificuldade do aluno. Eu sei como é que está aquela escola, eu comparo aquela escola com ela mesma no mês anterior, eu comparo aquela escola com as outras escolas de Campina, eu comparo Campina com as outras cidades, eu comparo as outras cidades, o conjunto de cidades e aquela região com as outras regiões e eu tenho o resultado do Estado. Nós fizemos isso o ano passado inteiro, isso se chama Índice de Eficiência em Gestão. Isso é novo. O governo da Paraíba... Criamos ano passado. Ah, tá. Criamos ano passado, botamos em prática no início do ano passado. E isso ajudou muito, porque se o aluno falta 3 dias, se o aluno falta 5 dias, eu mando a lista para o diretor. Diretor, o aluno João Gabriel está faltando, você tem 24 horas para me responder o porquê. E aí o diretor vai de moto lá na cidade pequena, ele vai lá de moto na casa da família para perguntar porque o filho
Porque eu tô cobrando, ele precisa dar resposta. Ou ele faz por telefone, ou ele faz ao vivo. Então, ele me dá a resposta e a gente busca o aluno. E passamos a ouvir o aluno. E o aluno quer tecnologia. Então, a gente conseguiu instalar laboratórios de robótica, por exemplo, em praticamente todas as cidades da Paraíba. Todas as cidades da Paraíba, todas as escolas estaduais têm laboratório de robótica. Por quê? Porque o aluno, muitas vezes, ele não gosta de matemática, mas ele ama robótica, e robótica é puramente matemática. Matemática, física, programação. Então, ele consegue visualizar na prática a dificuldade que ele tinha de visualizar num quadro. E o professor ganha novos meios para ensinar. Além disso, meu irmão, tem Chromebook. Todas as salas de aula, praticamente, têm uma televisão gigante para que o professor possa dar aulas mais interativas, em slide, fazer uma coisa mais animada na sala de aula. Praticamente todos os professores têm um computador dado pelo Estado para poder acelerar isso pelo sistema. Nós estamos mandando para um número imenso de escolas laboratórios do Amanhã Digital, que é um programa que nós criamos, programa do Amanhã Digital, que leva óculos de realidade virtual para uma escola. Então você vê um estudante lá de Serra Branca, lá de Cuité, como eu fui semana passada, lá de Itaporanga, lá de Souza, recebendo um laboratório de inteligência artificial, de óculos de realidade virtual, em que o estudante, Henrique, o professor passa a ensinar sobre o Império Romano no óculos onde está dentro de um coliseu. Você é um ambiente imersivo, né? É imersivo. Você é da área, você sabe como isso faz uma diferença danada. Você ensinar sobre o corpo humano e a importância do coração dentro do corpo. Porque você coloca o óculos e o aluno essas vai coisas a gente viver vê aquilo. no filme, né? Antigamente no Me filme. diga No futuro qual vai é, ser Os assim. óculos 3D. me diga qual é a escola particular na Paraíba, que não cobra quase que uma outra mensalidade para o estudante ter acesso à robótica. Quando tem, que a maioria não tem. Tem não. Agora, você já viu alguma com óculos de realidade virtual? Não vi. A Paraíba foi pioneira. Vários outros estados hoje já têm, mas ano passado a gente lançou em maio esse programa. E várias outras coisas que nós lançamos. Programa para ter internet em todas as escolas de qualidade, eficiente e segura. Nós temos várias ações. Plataforma de correção de redação, para que o aluno possa treinar mais e mais. A gente já anunciou isso. Então, tem muita coisa de tecnologia que não é nada fora do contexto do que os alunos querem. Não tem como fugir disso. E a Paraíba, há um tempo já, desde o começo do ano passado, que a Paraíba virou a chave do analógico para o digital, para a área tecnológica. É uma nova forma do professor ensinar, uma nova forma do aluno aprender. E eles adoram o laboratório Maker, o laboratório com impressora 3D, o laboratório com corte a laser. Não fica naquela rotina, né? É arretado. Tela interativa. Sim. Tem muitas escolas que você toca na tela aqui, o professor vai dar aula a partir daquela tela. Aquilo ali não é luxo, não. Aquilo é para deixar a aula mais dinâmica, mais animada. E o aluno preste atenção mais. Tudo isso tem um motivo. Interessante. Você relatou também, secretário, que a Paraíba está com bons números, melhores números em relação à questão da evasão escolar. Qual foi o segredo para... Né? Você detalhou num monte de ações, mas em relação a essa questão da evasão escolar, o que é que fez? Qual foi o segredo que fez o aluno ficar preso agora na sala de aula? Henrique, eu acho que o segredo foi parar para ouvir o estudante. É muito fácil dizer isso da boca para fora. Nós criamos em dezembro de 2024. Assim que eu entrei, pouco tempo depois, a gente mandou para a Assembleia um programa chamado Geração Protagonista, em que a gente instigava, incentivava o aluno a querer ser representado. Então, nós criamos na educação meio que um pouquinho da política. Eu sou da área política, então não tem vereador, prefeito, deputado, senador, tal, governador. Lá a gente criou o líder de turma, o presidente do Grêmio, o embaixador regional, o embaixador estadual, cada um com seu nível de representação. Só aí nós temos 11 mil líderes de turma. Para alguns isso pode ser problema, eu tenho que escutar esse povo todo. Para nós não, é solução. Porque eu mandei para o estudante, amigo. Qual é o seu principal drama? Qual é o seu principal desafio? O que é que lhe faz querer estar na escola? Me explica aqui. Eu faço uma pesquisa no começo do ano. E o aluno diz, eu
não gosto da escola porque eu não entendo que eu sou ouvido. Aí a gente criou o programa. A gente fortaleceu o programa. Eu não tenho condições de ir para a escola porque eu não tenho um caderno. A gente decidiu, ano passado e esse ano, um kit escolar completo para todos os alunos. Eu não tenho condições de ir para a escola porque eu não tenho como ir, o transporte, eu não tenho. A gente criou um programa chamado Passe Livre Estudantil ano passado. O maior programa de transporte estudantil gratuito do Brasil. Nós temos mais de 30 mil estudantes em que todos os meses, num cartãozinho, cai, depositado uma cargazinha de passagens. Cartãozinho de recarga. Que o aluno vai com um cartãozinho, chega no ônibus, passa lá, tem passagem para o mês inteiro. Ele não falta mais, porque ele tem lá o cartãozinho. Mais de 30 mil estudantes receberam todos os dias, todos os meses. É o maior programa de transporte escolar gratuito do Brasil. É o da Paraíba. Como é que a gente descobriu? Caiu do céu a ideia? Não, a gente perguntou. Nós perguntamos. Ô estudante, qual é teu principal sonho? Meu sonho é ter um emprego. Não, mas teu lugar é na escola. Como é que eu posso botar um emprego tu ainda ficando na escola? Não sei, mas a minha família precisa de alguma renda, eu preciso ir para o emprego. A gente fortaleceu um programa chamado Primeira Chance. Só no passado nós demos estágio por 6 meses a 6 mil estudantes. E esse ano o projeto é chegar a 10 mil estudantes. Qual é o outro programa que faz isso? Isso pela Paraíba toda? Pela Paraíba toda. Qual outro programa que faz isso? R$500 por mês, mais o auxílio transporte para 6 mil estudantes todo mês. E alivia a renda também da família, né? A casa fica mais aliviada. Então, aí tem um cara que diz, meu sonho é ir para outro país. A gente fortaleceu o Conexão Mundo. Mas eu não gosto desses países. Então vamos votar quais são os novos países que você quer. E a gente colocou no programa, na nova edição, os países que os estudantes escolheram. Como é que funciona esse programa, inclusive? Eles passam quanto tempo lá fora? São 90 dias. 90 São dias? 3 meses. O intercâmbio? É um intercâmbio estudantil. Também é o maior programa de intercâmbio estudantil do Brasil, proporcionalmente. Maior do que a gente tem em números absolutos. O estado do Pernambuco, me parece que faz 700 alunos. Nós fazemos 400, mas o Pernambuco tem muito mais habitantes do que a gente. E o Paraná, que faz 1.500 alunos, se eu não me engano. São Paulo criou agora, faz 2 anos. O nosso já é de muito tempo. Eu já entrei na secretaria, já existia Conexão Mundo. A gente aprimorou, a gente fortaleceu, a gente deu voz a esse programa. E hoje ele é lindo. E assim, só para entender, uma coisa linda. De fato, e tentar despertar para quem está assistindo, quer participar. O estudante vai para esse outro país e faz o quê? Vamos lá. É uma universidade, é uma escola? Como é que funciona isso mesmo, na prática? Nós fazemos a inscrição do programa. Vamos começar do começo. A gente faz a inscrição, apresentamos o edital. E os professores de inglês e de espanhol das escolas, eles promovem a divulgação do programa. Então, eles tentam fazer com que o máximo de alunos queiram participar. E vira uma disputa. A gente faz uma prova, os melhores entram. E tem que bater critérios. Por exemplo, eu não aprovo nenhum, mesmo que tenha passado na prova, que esteja abaixo da média. Então, todo mundo quer estudar nas outras matérias, porque ele só pode ir para a viagem se tiver bom em matemática, se tiver bom em português, mesmo que ele vá para um país que fala inglês. Então, a gente aumenta a média da rede a partir de um programa que vão 400 alunos. Nós mandamos em 2025 alunos para Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, Escócia, Espanha e Chile. E mandamos para a China. Foi o primeiro estado do Brasil a mandar estudantes para a China. E aí nós adicionamos, a pedido dos estudantes, Canadá, Irlanda e Colômbia. Então, 10 países. O aluno faz a prova de espanhol ou de inglês e aí se classifica, é aprovado ou não. Depois tem um debate pela nota, pelos critérios, quem vai para cada país daquela língua que ele exerce. Ele vai para lá, passa 90 dias. Fazendo o quê? Tem lá, nas inscrições ele escolhe. Tem um curso técnico que ele pode fazer lá. Tem um curso de línguas que ele pode fazer lá. Tem algumas opções que ele consegue passar 90 dias estudando. O Estado dá a bolsa
O Estado paga a passagem e o Estado garante a moradia. A bolsa é para que o aluno possa se alimentar, é para que ele possa comprar alguma coisa que ele queira, para que ele possa viver. E lá, o aluno, além de voltar falando um inglês fluente, um espanhol fluente, ele vem, né, com uma mente diferente, porque ele amadurece. É uma coisa assim linda, é uma experiência cultural, gastronômica, é uma experiência de vida que ele vai levar para o resto da vida dele. Sim. Tem um discurso de um menino num evento do Conexão Mundo que a gente fez, se eu não me engano o nome dele é Juan, ele é de Vista Serrana, Juan, e ele disse: eu sou filho de pais analfabetos que trabalham na zona rural da minha cidade. E quando eu dizia que meu sonho era ir para outro país, faziam chacota da minha cara. Os meus colegas achavam que isso era coisa de doido. E eu nunca desisti. Estudei. Fui o primeiro a entrar no ensino médio da minha família. Fui o primeiro a viajar para outro país. Sou o primeiro a falar inglês muito bem. Serei o primeiro a passar no vestibular e a entrar no curso superior, e tudo isso eu vou usar para mudar a vida da minha família. Então, isso é muito forte. É essa transformação que o curso faz. É essa transformação que a educação faz. Então, esse curso é lindo, esse programa é lindo, esse programa é maravilhoso. Então, voltando para aquela outra pergunta. Como é que a gente diminui o abandono escolar? Fazendo isso, ouvindo. Deixando as aulas com melhor qualidade, colocando tecnologia na sala de aula e na escola, fazendo com que a alimentação escolar tenha qualidade. Tudo isso faz a diferença. Então, o que é que a gente fez? Em 2025, a nossa taxa de evasão escolar ou abandono escolar caiu de quase 8 para 1,5. Poxa. E EJA, educação, de um ano para o outro, de educação de jovens e adultos, EJA. É a pessoa que, às vezes, tem uma idade maior, que trabalha durante o dia. Que trabalha... Um antigo supletivo, né? Como o pessoal conhecia. Antigo supletivo. Que trabalha durante o dia, que chega cansado, a evasão era lá em cima. A evasão era de 45%. Isso é um problema nacional, acho até que mundial. Em todos os estados, pior taxa de evasão escolar sempre é dos alunos da educação de jovens e adultos, porque eles têm outro tipo de vida, né? Chegam cansados também. Chegam muito cansados, exaustos. Tem dia que vai, tem dia que não vai, até que desiste, que vai embora. Quase metade de quem se inscrevia, quem se matriculava, desistia. Caiu de 46 para 4. Caramba. Por quê? Porque o passe livre, a passagem de graça, foi para o aluno da EJA. A alimentação melhorou para o aluno da EJA, como melhorou para todo mundo. Ele pode participar desses programas também? Tudo. Então, é bem legal. Então, nós tivemos a menor taxa de evasão escolar da história da Paraíba. Foi em 2025. Como é que foi também a valorização dos servidores? Outra coisa interessante, né? Outro ponto interessante. O pessoal, a gente acompanhou durante muito tempo críticas à questão do professor. Eu sou filho de professor lá em Pernambuco. Minha mãe aposentada. Todo mundo tem uma professora na família. Eu fico ouvindo essas histórias aqui de um monte de programa, um monte de ferramenta que é disponibilizado, tecnologias, e às vezes os professores são da geração antiga, né? Como é que ele acompanha todo esse monte de novidade, um monte de participação, tem que estimular aluno, tem que se capacitar ao mesmo tempo? Como é que é esse desafio também para quem Tudo isso está interligado, porque a gente só consegue resultados melhores se nós trouxermos os profissionais de educação para esta mentalidade. E eu sou muito grato, porque eu fui o primeiro político na Secretaria de Educação, da história da educação. Eu fui o mais jovem a assumir a secretaria na história da educação. E eu fui o único não professor como secretário de Educação. Tem toda 3 tabus. Né? Tem toda uma carga. Por isso que muita gente brincava, isso não vai dar certo. Eu acho que isso me motivou, me desafiou para dar certo. Então, eu sou gestor. Eu sou gestor na área privada. Além de ser deputado, eu sou gestor na área privada. Eu tenho muitos cursos de gestão. E o governador acreditou nesse lado, porque a educação precisa ser gestor. Para cuidar de tanta coisa, precisa ser gestor. E eu sou muito grato aos profissionais de educação que entenderam, que confiaram no nosso trabalho, que pararam para me ouvir. Eu não precisei trocar a gente não, Henrique. 99% do povo que trabalhava na Secretaria de Educação quando eu cheguei é o povo que alcançou os resultados que nós alcançamos. O time continuou mesmo? O mesmo. 99%. Para não dizer 100%, porque às vezes troca uma pessoa ou outra. 99%
Ou seja, foi uma mudança de mentalidade. Isso foi legal. Porque todo mundo se doou. E isso é motivação, também é valorização. Porque os profissionais passaram a perceber, e eu ajudei, a minha participação foi apenas ajudar nisso, a perceber o potencial que eles tinham. Então, o que é que a gente fez? Ô professor, ô profissional da educação, quais são os seus dramas? A mesma coisa que a gente fez com o estudante. É salário, beleza. Hoje a Paraíba paga o segundo melhor salário do Nordeste. Nós temos um piso nacional do magistério, não temos? A Paraíba paga 35% a mais do que o piso para o professor efetivo. E o professor prestador de serviço que tinha ficado lá para trás, o governador João Azevedo permitiu, e esse mês de março eu estou pagando o piso a eles. É salário? É importante? Então, beleza. Então, a gente vai fazer o PCCR do professor. A gente vai fazer o PCCR do técnico administrativo. Acho que isso é uma luta grande, inclusive, Muito que tinha, tempo. histórica, né? Quem não lembra do Histórica. Sindicatos brigando. sindicato, governo né? e tal. A própria A gente Assembleia. vai ouvir o sindicato. O que é que os database. professores querem mais? É salário só? Não, não é só salário. É formação, é capacitação. Todo mundo quer capacitação. Verdade. Então, beleza. A maior capacitação da história, a maior formação da história da educação da Paraíba foi em 2016, para 3 mil professores. Nós fizemos em 2025 uma formação para 10.050 professores. Só uma a gente bateu. Agora, tem só formação para o dia a dia do professor? Não. Tem formação para matemática, português, espanhol, inglês, biologia. Só tem isso? Não. Tem formação para professor da base técnica, tem formação para... Você acha que eu não faço formação, não? Eu faço. O ano começa com a formação e a qualificação dos secretários. Depois passa para os gerentes, pelos gerentes regionais. Agora está tendo do diretor. O ano começou, tem formação para gestor escolar, para ele saber como é que ele trata a importância da alimentação, para ele saber como é que ele lida com os professores, para ele saber como é que ele cobra a presença de um funcionário que está faltando, para ele saber como é que ele instiga e incentiva um aluno a gostar da escola. Coisas do dia a dia. Está tendo hoje. Hoje teve em Campina Grande. Essa semana vai ter em João Pessoa. Semana passada foi no Sertão. Todos os diretores passam pela formação. E depois começa dos professores. E para aí não para não. A gente faz formação de coordenador, de merendeira, de merendeiro, para ele entender a importância dele. Ele precisa ser valorizado. Sim. De tudo que você imaginar. De tudo que você imaginar. Na área pedagógica e na área administrativa. É só formação? Não. Sabe qual era outra coisa que me surpreendeu, Henrique? Qual foi? Tempo. O professor, o profissional, queria tempo. Saúde mental. Tempo. É porque o cara Então tava... a gente fez formação para os pontos tecnológicos, a gente fez formação de saúde emocional, mas a gente precisava resolver o tempo. O professor trabalhava toda hora, ele não tinha tempo de nada, de parar para respirar. Então a gente foi ajustando carga horária, a gente foi ajustando e atendendo os pedidos da categoria em relação à escola integral, em relação à escola parcial, em relação à escola técnica, e a gente deu um passo muito forte. Nós conseguimos, no começo do ano passado, e neste ano estamos fazendo também, a aula pronta. Eu peguei uma equipe com muitos profissionais e, olha, eu quero todas as aulas do ano. Se 99% das minhas salas tem TV, se um número gigantesco de professores tem um computador, eu quero uma aula em PowerPoint, uma aula apresentação, uma aula dinâmica, uma aula interativa, eu quero uma aula boa. Vamos pra Porque cima. se o professor não tiver tempo para planejar a aula, porque o cara trabalha dando aula de manhã, tarde, noite, leva prova para corrigir em casa, ainda tem que planejar a aula de amanhã, a aula de semana que vem. Então, peraí. Se o cara não tiver tempo, ele pega a aula que está pronta. Se ele tiver tempo, ele faz a própria aula. 85% dos professores pegaram essa aula pronta. Gostaram. E passaram a ter um tempo a mais para abraçar o filho quando chega em casa, para jantar com o marido ou com a esposa sem pressa. Isso é qualidade. Sim. Isso é qualidade. Então, por que os profissionais, na Paraíba, eles estão mais satisfeitos? Por causa disso, porque a gente tocou nesses assuntos que eles queriam que a gente tocasse. Agora, quando eu digo que a gente vive o melhor momento, eu não estou negando que tem avanços para fazer, não. Jamais. Até porque a estrutura é muito grande, o estado Não. todo. Eu tô dizendo, quando a gente diz, Henrique, você nunca teve com a saúde tão boa
do que hoje. Sem dúvida. Você está comparando com o passado. Você não mas está comparando com o futuro, não. Exatamente, tem que Porque melhorar. ano que vem a gente vai melhorar mais. Exatamente, E melhorar. daqui a uma semana a gente vai melhorar mais. E daqui a uma década a gente tem que melhorar mais. Porque sempre tem o que melhorar. Essa é a vida. Mas nós vivemos o nosso melhor momento. Também no sentimento do profissional, que ele sabe que ele é bem tratado e que nós estamos olhando por ele. Bom demais. Vai tomar uma aguinha agora aí, que a gente agora vai falar da Tinta Lux, Boa. a melhor tinta do Brasil, viu? De Campina Grande para o Brasil inteiro. Solta essas imagens maravilhosas da Tintas Lux, colorindo o Brasil. E outra coisa interessante, a Tintas Lux é made in Paraíba, sai de Campina Grande para decorar todos os tons que contam história. Você faz história na sua vida com a Tintas Lux. A gente tem orgulho de falar dessa marca genuinamente paraibana. Tintas Lux, você vai lá no Instagram, você vai acompanhar todos os lançamentos, todas as informações, todos os detalhes e todos os produtos, inclusive, que decoram aqui os estúdios do NinjaCast. A gente vê aqui nesse momento essa tinta aqui maravilhosa, ó, essa tinta linda, tinta látex acrílica dura mais. É uma tinta que a gente sabe. Top de tinta, a gente sabe. Ela tem toda uma durabilidade e também além da conta para você, no precinho para você pintar com carinho e escolher a Tinta Lux. Portanto, você que vai fazer a sua reforma na sua casa, na sua empresa, você vai colorir, você tem que procurar a Tintas Lux. Tinta Lux no Instagram, você tem todas as informações. Vamos falar agora de um outro produto made in Paraíba que a gente tem orgulho, João Gabriel. Esse mexão que você mais gosta de fazer. Não, Você pelo contrário. Não? Pelo contrário. Gosta de fazer Eu não esse gosto, mexão, não. Tem um Eu presente queria, aí, viu? Eu fico torcendo pro convidado esquecer pra levar pra casa. Já teve alguns que se esqueceram de vocês de alguém, né? É, lógico. Rapaz, você gosta. Wilson, isso aqui é o presente do nosso amigo Evaldo Vieira, dono da cachaça Serra de Areia. Dá pra você que experimentar, degustar essa cachaça paraibana É aí. o seguinte, eu me comprometo a beber. Fica à vontade. Só não vou beber porque eu tô na quaresma agora. Não, mas a mas vai quaresma passar. tem prazo pra acabar, Lógico, né? Acabou, Então, dá perto. tranquilidade. Tá perto. Essa é gostosa toda, companheira de todas as horas. E no estúdio, quem Eu tiver já tenho interessado... com quem dividir, né, Não, André? olha, a Andresa gosta, a Andresa recebe também a cachaça Serra de Areia, viu? Tá dado o presente. Quem quiser ir no estúdio, tem a Serra de Areia também. Presente quero. do empresário. Meu amigo, você já é de casa, também quer? Mas tá entregue também. As 3 branquinhas, maravilhosas, tradicionais. Essa aqui é a ouro, essa é top de verdade. Serra de Areia presente em todo o território paraibano. Não é isso, João Gabriel? Sim. Serra de Areia Off, você tem todas as informações. Vamos servir agora mais um presente aí pro nosso... Mais outro? Lógico. Você hoje tá Pimenta todo- Nativa, Forneria Gourmet, Você hoje tá com presente. o coração bom. No episódio 12, tava com a gente, o Pimenta Nativa, ele ganhou o jantar. Não tem que deixar, dar um jantar pro nosso querido Wilson. Receba um jantar presente dos empresários Volgano, Luiz Cláudio, Pimenta Nativa na Fernando Luiz Henrique no Bessa, levar a patroa lá, fazer A aquele melhor jantar experiência romântico. gastronômica. Jantar romântico, presente do NinjaCast. Vai lá, vou, grande Luiz Cláudio, tô aqui com vós do NinjaCast. Aquela entrada, aquela pizza, eu quero comer aquela pizza de camarão, gostosa. A de filé com 3 queijos. Isso, e aquela bebidinha maravilhosa. De domingo a domingo, tá no coração do paraibano, a Pimenta Nativa, a gente sabe. Orgulho, viu, os filhos? Apareça lá, apareça e leve a patroa pra jantar. Aquela iluminação gostosa, aquele restaurante maravilhoso. Ambiente intimista. Aquele ambiente maravilhoso. É um momento para celebrar o amor e a vida. Vá lá na Pimenta Nativa. Maior prazer, Orlando vou Claro, sim. tá lá, vai receber o voucher daqui a pouquinho da Pimenta Nativa. Vamos falar agora de mais um parceiro da GovMind, né? A gente já vai no embalo, né? Daqui a pouco tem política. Vamos falar da GovMind, você amigo gestor, secretário de Estado. da Educação. Todo mundo que tá acompanhando a gente no sertão do Estado. Evite dor de cabeça, né, João Gabriel? É, isso aí é que nem um de pirona. Isso, essa equipe aqui é especializada. Tomada de preço, você que está relacionado Aperreado. processo de licitação, a GovMind resolve. Qual é o site Convênio. da GovMind? Isso, GovMind tá GovMind. na área, né? Qual é o Zap? O Zap Não, o né? Zap Zap eu não sei decorar. Tem lá, não. né? O seu site, Isso, tem lá. o site, qual é? govmindsoluções.com.br. E outra coisa, se não procurar GovMind, o que é que acontece, João Gabriel? Aí você vai ter uma famosa cefaleia, né? A Dor de né? cabeça. Aí, Pode chegar o camburão, né, Joãozinho? Exatamente. Tem que procurar o local certo. A Gov tá dando o recado, viu? Não ter dor de Você cabeça. que tá acompanhando a gente, Bernardino Batista, o Iraúna, olha aqui a GovMind para cuidar de você. GovMind tá aqui, procure preventivamente a melhor equipe. GovMind o que, Joãozinho? govmindsoluções.com.br. Isso, vamos falar agora de mais um parceiro, a Rocha Nó, a Rocha, pra ele pegar um embalo. Vamos falar da 083 Burger, a melhor hamburgueria da Paraíba. Por que, Joãozinho, é a melhor hamburgueria?
Foi eleito, né, Ninja? Pelo ranking especializado em hambúrgueres, o terceiro melhor hambúrguer do Brasil. E tem desconto especial, né, Tem. Se você quiser comprar e experimentar, vai lá no Instagram deles, 083 Burger, faz teu pedido, lá tem um linkzinho especial e usa o cupom NinjaCast em 10% de desconto. Giovanni já agendando uma vinda novamente aqui no NinjaCast. Tem, né? vai ter surpresas, Tá tem animado, surpresa. Tem lançamentos aí. Olha só, vai de novo pra premiação. Qual o nome do hambúrguer que deu a maior premiação? Aquele... É o Arretado 2.0. Eita, dá água na boca, eu só como esse lá. Eu soube que já estão também se juntando que vai ter o Burger Day. Eita, o negócio agora em tá bom. maio. Aquela turma boa Aquela turma pra boa fazer toda. aquela live Exatamente. maravilhosa, né? 083 Burger no Instagram, pedidos e informações, é a melhor hamburgueria. Rapaz, eu fico feliz, olha, esse cast de anunciantes aqui, ele fica empolgadíssimo. Dá Não tem até nada fome. melhor, dá até fome. Falar de uma, só de coisa boa desse jeito, pizza, hambúrguer. Vamos agora falar agora de outra parceira maravilhosa, Amor Story. Você, mulher, a gente sabe, solta o Instagram da Eu Amor fico Story aí. impressionado quando você faz esse mexer aí. Eu adoro. Dá presente Diga lá. pra minha doutora Chigiane Galvão. Ela é Qual sócia a tendência agora? A Diga aí. tendência da moda, você sabe, a moda é a moda do verão. Ó, acabou o verão, Sim. aí agora a mulherada tem que usar roupa leve, roupa florida, aquela roupa bonita. Vamos mostrar esse vestido maravilhoso que a Aline selecionou pra gente. O vestido da Mostória. A Mostória localizada na Avenida Piauí, no bairro dos Estados, no bairro que mais cresce de João Pessoa. A Mostória, ela está presente no coração da mulher paraibana. Solta, olha só esse vestido maravilhoso da Mostória. Olha só que coisa linda. O vestido preparado para você. Você vai lá na Avenida Piauí, no bairro dos Estados. Esse vestido florido, lindo, lindíssimo aqui, ó. Romântico e elegante. Exclusivo para você, mulher que está assistindo a gente. A Avenida Piauí, você vai lá na Mostória Oficial. Tem desconto de 40% de desconto. Pra revenda. Pra revenda. Você que tá acompanhando a gente em Santa Helena. Eita, saudade de Santa Helena. Sempre correr pra casa, tomar umas caçaças lá e bater pro lado de lá. Eita, você que tá assistindo em Cachoeira dos Índios, na TV Diário. Quer fazer o pedido, tem 40% de desconto nesses looks maravilhosos da Amor Story, viu? Atenção, mulherada. Atenção, revenda. E também, fora isso, José gosta. Você gosta. Matheus sabe, quando eu falo da região do sertão, Matheus gosta. Cajazeiros aqui presente, viu? Empresário Empresário Cajazeiro gosta. Fica emocionado. Tomamos ele da TV Diário, emprestado, né? Tomamos ele emprestado pra gente. E aí, Amor Story, moda feminina com sofisticação, a gente sabe. É Amor Story oficial. Vamos falar agora de política. Vamos exibir logo uma foto do governador João Azevedo. Eu gosto de perguntar. Olha, eu gosto. Cuidado, eu gosto. Eu gosto de perguntar. Eu Ninja. gosto. Eu gosto de perguntar. Vamos perguntar, vamos falar agora de política. Que a melhor coisa do mundo é de política. Bota pra torar, meu amigo. Eita, olha aqui o governador João Azevedo. Na sua opinião, João Azevedo, para a disputa para o Senado, qual conselho que o senhor daria para João Azevedo? João Azevedo agora está também se afastando, o senhor está fazendo a Secretaria da Educação, e João do Palácio. O que é que o senhor diria para João Azevedo? Muita gente diz, já ganhou, João já vaga de João. Isso na sua opinião, Wilson, tem que ligar sempre o sinal de alerta? Ninguém controla a boca das pessoas, a opinião de cada um é sua própria, né? Eu nunca ouvi o governador falar isso da sua própria candidatura. Então, se ele tivesse falado, eu daria a sugestão de não falar, mas ele nunca falou. Ele trata a eleição com a responsabilidade que precisa tratar qualquer eleição. Não existe candidato que vence antes das 5 horas da tarde do dia da eleição. As urnas se fecham, os votos são contados e aí a gente tem os vencedores. Todo mundo que eu vi comemorando antes do tempo correu sérios riscos de não comemorar. Mas não é o caso de João Azevedo. Ele é muito transparente com tudo isso. Eu não vejo como João Azevedo não ser senador da Paraíba, porque não é uma decisão dele. É uma decisão dos paraibanos que o querem no Senado. João Azevedo, quando você coloca que João Azevedo foi e é o melhor governador da história da Paraíba, é porque, com todo respeito, a gente pensava que quando o Ricardo era governador, Ricardo Coutinho, o ex-governador, ele fazia uma gestão tão boa que alguém dizia assim, nunca vai ter alguém melhor do que ele. E veio o João. E foi melhor. Isso não desmerece a gestão de Ricardo, não. Mas João foi melhor. Por quê? Eu vejo na educação. Nunca foi feito o que está sendo feito na educação. De investimento, de obras, de requalificação da nossa infraestrutura escolar, de tudo aquilo que eu já falei. Nunca inauguramos tantas creches como estamos inaugurando agora. Tantas escolas municipais, tantos ginásios municipais, tantas obras no município através de parcerias com o município também. Além das obras estaduais, as municipais. Se você for olhar,
Henrique, você vai para o sertão algumas vezes? Vou, fui Você recentemente. vai, João? Fui recentemente, tá bom sucesso. Não, Tá com 15 mas Por Vai onde ver. você anda, amigo? Não importa para onde você vai. Por onde você anda, você chega de asfalto. Verdade. Você chega pelas estradas, pelas rodovias, e quando você entra na cidade, parece que você ainda está na rodovia, porque o asfalto continuou. A travessia urbana, né? Mas isso é só na minha cidade? Não. Nós temos 223 cidades e mais de 200 receberam asfaltos nas principais ruas. Isso é na saúde. Imagine só que nós temos a ausência, a inexistência. Olha, é muito forte isso, uma posição política dessa forma. Nós temos hoje a inexistência de fila para fazer cirurgia na Paraíba, rapaz. Você demora mais num hospital particular do que no público. É muito forte, eu sou muito responsável com o que eu digo. Mas hoje, eu sei porque as pessoas me pedem. Eu digo, quando foi que você deu entrada nessa cirurgia? Não, foi semana passada. Meu amigo, a realidade da Paraíba antes era de você passar 6 meses, 1 ano, 2 anos tentando fazer uma cirurgia de apêndice. Uma cirurgia de vesícula. Você passava esse tempo todo, o osso colava errado, porque você não conseguia fazer uma cirurgia de uma perna que quebrou. Verdade. E, pessoal, isso não existe mais. Existe busca ativa pela pessoa que precisa. Olha só como é que tá. O hospital faz busca ativa. Ei, tem alguém precisando de cirurgia aí? Nós temos a equipe aqui. Tem alguém precisando? Porque às vezes a pessoa ficou em casa, às vezes não sabe que o programa está acontecendo. Isso se chama Opera Paraíba. É copiado por vários estados. Hoje, se você tem câncer na Paraíba, você não fica só no Napoleão Laureano e na FAP. Você fica em muitos cantos. Hoje, se você sofre com um problema cardíaco, você tem mais chances de sobreviver do que de morrer. Porque hoje tem 2 aviões, para lá e para cá na Paraíba. Avião, pessoal. Avião. O filho do agricultor, que está lá em Bom Sucesso, que foi a cidade que você disse que foi. Estive lá. Passa mal, vai um aviãozinho pegar, se tiver a urgência necessária. Se ele puder ir de carro, ele vai de ambulância, vai disso, vai daquilo. Mas se não tiver, se a urgência for alta, ele vai de avião, amigo. O avião sai de uma pessoa, vai pegar ele lá. Isso, além das obras, isso além dos eventos, dos investimentos em esporte, em cultura, em turismo. A Paraíba vive o seu melhor momento no turismo. Quem aqui não sabe que é o governo do estado que faz isso? Ou alguém é criança? Claro que a gente sabe. Então, em todos os aspectos, isso, a Paraíba agora, parece que apareceu agora, né, recentemente, uma constatação, acho que foi na Folha de São Paulo. Os estados que têm dinheiro em caixa. Sim. Paraná é o primeiro, São Paulo é o segundo, a Paraíba é o terceiro. Tem 4 bilhões de reais em caixa. Aí o cara olha pode olhar assim, Henrique, e dizer, ei, ele não está fazendo nada não, está só guardando dinheiro. Igual a gente conhece, né? Todo Tipo mundo conhece o amigo Muquirana, né? Murrinha. Amarrado. Amarrado. Não, tá tudo acontecendo e ainda tá sobrando, porque o Estado se organizou. Então, eu acredito que ele foi o melhor governador e é o melhor governador da história da Paraíba. E eu falo isso com argumentos. Eu não falo isso porque eu sou aliado dele, não. Porque eu não sou disso, não. Porque quem me conhece sabe que eu não bajulo ninguém, nem preciso bajular. Mas ele é um grande representante da política como ela deve ser. A política que busca os resultados, que busca melhorar a vida das pessoas. Ele me inspira. E um cara desse perfil, ele, se for candidato a qualquer coisa, ele é o favorito. Então a pesquisa está dizendo que ele está em primeiro e ele vai ser o primeiro colocado, ele vai ganhar a eleição. Vamos agora para o próximo personagem. Vamos exibir agora Lucas Ribeiro. Por que, na sua opinião, a Paraíba deve votar em Lucas Ribeiro? Lucas vai ser o governador mês que vem. Isso não é dúvida para ninguém. Mas ele também vai ser o governador no ano que vem. Eu também não tenho dúvida nenhuma. Lucas, ele consegue ser o grande representante de uma gestão, como eu já falei, o motivo, uma gestão extremamente bem avaliada, que se você pergunta a um cidadão, às vezes ele não sabe que Cícero rompeu com João, às vezes ele não sabe que Efraim é candidato, mas ele responde, você quer que mude a gestão ou que continue? O cidadão, que não tem nada a ver com política, que está lá na sua cidade, tentando viver uma vida melhor, ele responde que ele quer que continue. Ele não sabe quem é que representa a continuidade.
ele não sabe quem representa a mudança, ele não está nem aí para isso. Mas ele tem a sensação de que as coisas estão indo bem. Não é que estão perfeitas, mas que estão indo bem. E quem representa essa continuidade é Lucas, não tem outro nome. Lucas é um cara extremamente prestativo. Está surpreendendo muito no aspecto de posição política. Está com energia enorme. Eu sei porque eu sou responsável por uma pasta, que eu não sei como, mas ele está em todos os eventos da educação. Em todos eles, ele sabe da educação da frente, de trás para frente, de frente para trás. Ele entende da gestão de educação e essa deve ser a realidade nas outras pastas. Então, Lucas, as pesquisas, é até brincadeira, né? Porque quando a pesquisa dava ele lá atrás, ninguém dizia que a pesquisa estava errada. Mas quando a pesquisa está dando ele pertinho, quase empatado, eita, é uma piada. Pera aí, piada é o comentário. Mas... É política. Começou. Eu não tenho dúvida que Lucas... Lucas, eu tenho essa perspectiva. Eu rodo o estado inteiro. Eu converso com o menino, que é o meu estudante. Eu converso com a família do estudante. Eu converso com o professor. Eu converso com a família do professor. Eu converso com o cara de João Pessoa, de Campina, de Patos, de Monteiro, do Curimataú, de Catolé, de Pombal, de Cajazeiras, de Souza, do Princesa Isabel, do Vale Pinhacó, de todo canto. É um sentimento só. Lucas, ele vai não apenas ser o primeiro colocado no primeiro turno, mas ele vai ser o primeiro colocado com uma distância considerável para o segundo no primeiro turno. Então você acredita no primeiro turno na vitória de Lucas? Eu não acredito ainda, sou muito sincero, eu não acredito que Lucas vença no primeiro turno ainda. Mas eu acredito que Lucas vai finalizar o primeiro turno, ele vai ser o candidato mais votado e vai ter uma distância para o segundo mais votado. Uma outra pergunta que não pode deixar de ser feita, viu, João Gabriel? O João Gabriel gosta do moído da política. Como é que o senhor tem observado o seu nome sendo lembrado para ser o companheiro de chapa de Lucas? Algumas informações dão conta de que o Wilson Filho pode figurar aí nessa chapa majoritária. Topa a parada? Henrique, nós temos muitos nomes que estão sendo cotados, né? Tem um dia que o pessoal lembra do meu nome, tem outro dia que é outro nome. Tem muitos nomes prontos para serem parceiros de Lucas nessa caminhada. A missão de ser candidato a vice-governador, ela é uma coisa extremamente importante na política. E eu acredito que Lucas será governador. Então, eu acredito que o candidato a vice será vice-governador. Eu tenho feito o meu caminho agora, fechando o ciclo de secretário de Educação, eu tenho um caminho trilhado e tenho projetado esse caminho para voltar à Assembleia para assumir a bandeira da educação, assumir outras bandeiras que eu entendo como corretas e ser candidato a deputado estadual. Mas, se esse convite aparecer, eu topo na hora. Agora, esse assunto, ele está sendo muito mais discutido na imprensa do que na política propriamente dita. Na eleição passada, o vice foi escolhido em cima da hora. Geralmente isso assim, é normal. Na formação da chapa. Acho que dessa vez vai ser também. Então é muito mais especulação ou não. Mas eu fico feliz, sabe por uma coisa, Henrique? Porque a missão que eu assumi como secretário é uma missão muito complexa. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, muito grato ao governador João, muito grato ao meu partido, que também defendeu a minha sugestão, Republicanos, mas é muito complexa. Então, se a nossa gestão tivesse sido uma gestão ruim, ninguém lembrava do meu nome para nada. Verdade. Mas o time da secretaria, a equipe de ouro que a secretaria tem, me permitiu de liderar uma equipe que deu resultado. Então eu já estou feliz por ter o nome lembrado. Já estou feliz, porque isso é meio que um reconhecimento ao trabalho. E isso já me deixa extremamente feliz. Os passos daí para frente, aí a gente ainda vai ter que esperar. Agora, mais um personagem. Por que a Paraíba deve reconduzir o Wilson Santiago à Câmara Federal? Bem, para quem está nos assistindo e não sabe, no tempo vago eu chamo o deputado Wilson Santiago de pai também, né? Exatamente. Então, esses dias a equipe de rede social dele fez um memezinho mostrando ele como alguém que tem uma super energia. E como filho eu percebo, eu rodo muito. Nos bastidores eu estava dizendo a vocês a minha agenda da semana passada. Foi uma loucura, e é assim toda semana. E ele consegue visitar as cidades, rodar a Paraíba mais do que eu. Então ele tem 60 e poucos anos,
Eu não vou dizer a idade dele para ele não ficar chateado comigo. É verdade. 60 mais. Me permita. 60 mais. Deixa eu ajustar aqui. Tem 50 e poucos anos. E tem uma energia maior do que a minha. Então, ele consegue combater aquilo que eu mais combati na minha vida. Na prática, ninguém aguenta escolher um representante que só aparece igual a Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Porque se você só vai em época de eleição, você não consegue saber a urgência das pessoas. Porque ali, o cara que só vai de 4 em 4 anos não é a pessoa que vai lá, é um personagem. E se você vai todo dia, todo mês, todo ano, independente de eleição, você conhece a realidade de verdade daquela cidade. Você consegue ver, João, que lá no Cariri, que você estava comentando que você visita, está faltando essa obra. Que lá está precisando de uma unidade de saúde, que lá está precisando de um campo de futebol por causa disso ou daquilo. E você consegue fazer o seu trabalho baseado no que o povo deseja do seu trabalho. Não é a distância em Brasília, porque é deputado federal, sentado numa cadeira, atrás de uma mesa, no ar-condicionado, achando que é assim que se toma decisão. Então, uma das coisas que eu vejo que ele é muito bom é nisso. Ele é presente. Ele é e mais do que, né? ele é muito presente. E o que mais as pessoas querem é isso. É uma pessoa que trabalha, que saia do discurso, que vá para a prática, que escute as pessoas, que rode a Paraíba, que volte para o seu trabalho, no caso dele, que volte ao Congresso Nacional, falando aquilo que as pessoas dizem no dia a dia. Então, o Wilson Santiago, ele é um grande representante, é o meu deputado federal, é o deputado federal de muita gente que eu conheço, e tem tudo para ser, se Deus permitir, muito bem votado nessa eleição. E como foi o bastidor para você aceitar o desafio de ser secretário? Teve muita participação dele na decisão? Ele foi contra, né? Ele foi contra. É porque, por incrível que pareça, alguns amigos meus muito, muito próximos foram contra a minha ida. Porque, olhe pelo meu lado, eu sou muito grato ao governador João Azevedo, como eu já falei, sou muito grato ao meu partido, mas a gente está vendo pela perspectiva de que deu certo. Sim. Mas olhe se tivesse dado errado. Eu tinha queimado o meu nome. Eu que sonho, isso eu sou muito aberto, eu sonho em assumir novos desafios. Todas as vezes as pessoas iam lembrar da minha missão na secretaria e dizer, ele não deu conta lá porque ele vai dar conta aqui. Eu sou muito sincero. Então, não é só de flores, Sim. Não é só de bônus, não é só de coisas legais. É um risco. É um risco. É um risco. Só que na política eu entendo. Na vida eu entendo. A gente só cresce no risco. Então eu assumi. Agora, é claro, um risco calculado. Sim. Eu me entreguei. Eu me dediquei. Eu diminuí esse risco no momento que eu estava presente. Que eu percebia que eu estava sendo exemplo para a equipe. Se o secretário trabalha muito, eu vou trabalhar muito também. Se o secretário trabalha pouco, eu vou trabalhar pouco também. Então eu tentei levar a equipe junto comigo. E fui aprendendo com eles e ensinando aquilo que eu podia ensinar. E a equipe deu certo. Então eu arrisquei, mas eu me entreguei. Então ele e muitos foram contra, me opinaram, me sugeriram para não aceitar. Mas eu sou movido a isso, a desafio. Minha vida inteira foi assim. Eu sou movido a desafio. Então eu aceitei, não me arrependo. Trabalhei muito, minha esposa sofreu com isso, minhas filhas sofreram com isso. Eu não nego que quem sofre mais são aqueles que a gente ama mais. Então, eu tenho uma filha de 9 meses. E ela nasceu durante a minha missão como secretário. E eu vou sair da secretaria, ela está com 9 meses. E o que eu fiz pela minha primeira filha de 7 anos, nem 5% eu fiz pela minha segunda. Esses dias estava a minha filha fazendo uma revistazinha, desenhando uma revistazinha, disse, o nome da revista era A Secretaria. E a secretaria era a vilã da historinha. Porque é a secretaria que me tira de casa. Sim. Ela foi para a igreja comigo nesse domingo e ela pediu, depois eu perguntei, o que é que você pediu ao Papai do Céu? Para o papai não viajar tanto. Justo Isso pedido. Isso é muito duro. Então a gente se entrega. E isso tudo para diminuir os riscos. Quem sofre é a família, mas graças a Deus foi para ajudar tantas outras famílias, né? Agora, para gente arrematar, um dos desafios, você falou que tem sonhos. Eu queria fazer um É também, presidir a Assembleia Legislativa do Estado? Henrique, isso eu não nego, né? Eu só acho que não é no momento ainda de estar debatendo isso.
Por isso que eu não me estendo muito na resposta. Mas eu não nego que eu tenho o sonho de ser presidente da Assembleia. Já faz um tempo que eu tenho esse sonho. Eu tenho conversado com os deputados, com o presidente Adriano, que faz um trabalho extraordinário. Alguém que consegue. Eu tenho um sonho de ser presidente da Assembleia uma vez. Ele já foi presidente 5 vezes. Então, esse cara eu preciso perguntar a ele como é. Qual o segredo? E pediu, construir o apoio dele, construir o apoio dos republicanos, construir o apoio do governo que eu represento. O meu projeto, obviamente, está colado no projeto de Lucas, governador. Então, isso é lado a lado. O Lucas sendo governador, eu tenho esse projeto e não escondo esse sonho. Só que ainda é prematuro esse debate, porque quem vota não é a população, né? Quem vota são os deputados. E os deputados, nós só saberemos quem são quando a população votar neles. Então, a gente está debatendo um assunto que a gente não tem nem os eleitores ainda escolhidos. Mas o momento certo é pós-eleição, aí sim eu vou entrar nesse debate, dizer o que eu vou fazer caso os deputados entendam que eu posso ser presidente, as ideias que eu tenho, os projetos para colocar em prática e tudo aquilo que eu penso, caso a Paraíba me dê essa oportunidade. E até lá, a única coisa que eu posso dizer é que realmente é um sonho, eu vou trabalhar por ele. A última pergunta, João Gabriel. Uma pergunta mais na iniciativa da Secretaria, de um assunto que eu acho que teve uma repercussão agora em janeiro, agora também até hoje aqui eu vejo um pouco nas redes sociais, no rádio, enfim. É a questão de uma portaria que teve em janeiro em relação à aprovação automática, tal, que os alunos daquele conceito de progressão continuada, enfim, eles não são reprovados no final do ano. Até que ponto isso é verdade e como é que você vê esse assunto? Bem, isso não é verdade. Não existe aprovação automática na Paraíba. Eu acho que de todos os estados do Brasil, não conheço um estado que exista aprovação automática. Eu conheço municípios, mas estados eu não conheço. E a Paraíba não tem, definitivamente não tem. É tanto que nós aprovamos 95% da nossa rede no ensino médio. Se fosse automático, seria 100%. O que acontece é uma realidade para o Brasil inteiro, que é o regime de progressão. Que isso faz com que o estudante tenha a oportunidade de aprender aquilo que ele teve dificuldade no ano que passa. Porque hoje existe, desde 1996 ou 98, se eu não me engano, isso aprovado no Conselho Estadual de Educação, mas nunca foi implementado. Então existe, desde 1998, o regime de progressão parcial, que um estudante que ficar com qualquer tipo de deficiência em alguma disciplina, ele é aprovado. Isso já existe na Paraíba e no Brasil, porque existem estudos que dizem que não é reprovando de forma pragmática que você vai resolver o problema da educação do Brasil. Mas ele era aprovado. O que nós fizemos foi organizar esse regime para que o aluno, ele, por exemplo, que se ficar em qualquer besteira por 1 décimo, por 5 décimos numa matéria, ele não reprove o ano inteiro em todas as disciplinas, e ele tem a oportunidade de esse assunto, ele conseguir ser ensinado por algum professor no outro ano, porque se ele não for ensinado, ele vai ficar para trás durante todo o ano posterior. Então isso é uma questão de lógica. O Brasil inteiro fez. O nosso regime foi organizado pela nossa equipe junto com a Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação extremamente reconhecida no Brasil e no mundo. Então tá tudo em ordem. Graças a Deus foi só elogio. Wilson Filho, obrigado por ter aceito o nosso convite, ter conversado, prestado contas, né, nessa reta final de Secretaria da Educação. Receba um forte abraço de toda a equipe, né, João? No NinjaCast, obrado e até a próxima, né, meu amigo? Mas, Henrique, eu pensei, sabe o quê? Que tu ia botar um bocado de outra foto aqui, eu já tava me preparando pra falar. Não teve pegadinha, não, tá vendo? Mas ainda lembra da época das brigas, não tem mais briga. Não, Mas rapaz, não é briga, não. Não, mas a gente já moeu muito, já brigamos demais. Tem uma turma aí que já eu tava pronto pra falar também. Já teve muita pimenta, já teve muita briga, filho. Os bastidores são ótimos, na época da rádio. Tinha muito moído, graças a Deus, e a gente, graças a Deus, hoje coleciona uma ótima relação, que é mais importante. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a você, João, agradecer a você, Henrique, a todo o time aqui do NinjaCast. Agradecer a população que está nos assistindo. Muito obrigado pela gentileza, pela paciência de nos assistir até agora, né?
Foi o quê? 1 hora de... 1 hora de episódio. 1 hora de episódio, então... que eu não demore tanto tempo para ser reconvidado, né? 260. Essa é pra dúvida. 260 episódios demora. Mas eu espero ter tirado. Aqui num tom mais descontraído, né? Porque um podcast tem um tom mais descontraído. É diferente de entrevista, que você só tem 10 minutos para falar. Você verdade. tem que mostrar uma organização nas palavras maior. Aqui, como a gente tem mais tempo, a gente consegue soltar uma piada, brincar. Mas nada tira a seriedade do tema de educação e do tema da política. Sem dúvida. Quando a gente fala de candidatura, a gente fala de representar o futuro das pessoas. Quando a gente fala de educação, a gente fala de representar e melhorar a vida de uma geração inteira. Então, isso é sério. E isso, quem me conhece sabe que eu trato com seriedade, com responsabilidade. E eu agradeço a oportunidade de ter falado sobre tudo isso. Estou pronto para entregar o bastão para o próximo secretário, certamente sabendo que ele vai implementar um ritmo tão bom ou até melhor do que o que a gente implementou. A única defesa que eu fiz, e isso está muito forte dentro do governo, é que quem vai assumir depois de mim seja alguém do time, da equipe, para que continue o mesmo ritmo. Porque a Paraíba não pode só viver um ano bom. Tem que viver uma época, um momento mais extenso, independentemente do ano, porque a gente tem um governo que investe. Os resultados têm que aparecer por obrigação, e o time entendeu isso, e a gente está melhorando a vida das pessoas por causa disso, por causa dessa convicção, dessa dedicação. Então eu sou muito tranquilo, vou sair, voltarei para a Assembleia e vibrarei ainda com muitas conquistas da educação da Paraíba. Estarei lá visitando a secretaria como deputado, abraçando os amigos como deputado, mas como um apaixonado pela educação que eu me tornei. Hoje eu posso dizer que eu sou um apaixonado. A mosca da educação me picou. Isso é muito e eu sou um apaixonado. E eu nunca vou largar esse tema na minha vida. Importante. Wilson, um abraço. Um abraço para todos que lhe acompanham, né? Que vieram lhe acompanhando, sua equipe. Andresa, Luiz, Roberto, Silvio que está ali fora, a turma toda que A equipe forte. Equipe me de ajuda plantão. todos os dias. Bom demais. Um abraço também a todos da TV Diário, né, João Sim, Gabriel, que tem que nos abraçar acompanharam aí pacientemente. Obrigado, Peterson. Toda a equipe da TV Diário do Sertão, diariodosertão.com.br, também Rede Diário. Também um abraço também aos nossos anunciantes das Tintas Lux, Cachaça Serra de Areia, também em nome também da Pimenta Nativa Forneria Gourmet, da GovMind, do Wildo Corretor de Imóveis, 083 Burger, em nome também da OS Não, Entretenimento. meu amigo, deixa eu falar aqui também. Antes, meu amigo, da Amor Story. Um abraço. Olha, esse entretenimento com Paralamas de Sucesso, com o Geraldo vai ter. Azevedo também aqui em João Pessoa. Só shows maravilhosos. Um abraço para toda a equipe também da Êxito Cowork. Luiz Fernando 1 e Luiz Fernando 2. Obrigado, meus amigos. É o Matheus, 0102. obrigado, meu irmão, pelas nossas redes sociais. E até o próximo NinjaCast. Fiquem com Deus. Com muitos cortes aí, muitos moídos aí, Wilson Filho, nas redes sociais. Um abração, galera. Galera, valeu. Um abraço.